líder em 5G, TIM, e eu pensei aqui, meus amigos, 3 situações que foram questionadas ao técnico Pepa do Cruzeiro sobre 3 jogadores, Gilberto, Nicão e o Alisson. Do Gilberto, ele falou que é momento que isso vai passar, que tem que ter uma união de todo mundo para ajudar o Gilberto, que ele é um grande goleador. O Nicão, ele disse que o seguinte, que não ia fazer nenhuma análise individual, porque se fosse fazer isso, tinha que falar, por exemplo, valorizar a entrada que ele teve no jogo e na opinião dele entrou bem. E do Alisson, ele simplesmente disse o seguinte, não conta com ele pro restante da temporada. E aí, Alexandre? Olha, ô Romano, é assim, é aquela história, a gente não vive o dia a dia, né, do clube, o treinamento. Eu lamento muito, principalmente essa situação do Alisson. Lamento mesmo, porque é um jogador que tem um baita potencial físico, técnico, né? Agora, o Pepa que vive lá o dia a dia, deve ser uma questão muito séria, né? Não é o primeiro afastamento, é o segundo afastamento do Alisson, com um segundo treinador diferente. Então aí a gente começa a ver que o problema é do jogador ou do seu staff, né? Porque tem muito isso, Romano, que atrapalha demais. Às vezes o cara fica, gente que fica por trás colocando, você joga mais do que aquele, você tem que ser titular, você tem que brigar, você tem que falar, sabe? E as coisas nem sempre acontecem assim, né? Nem sempre acontecem assim. E a gente viu como que decisões equivocadas em campo afetam o coletivo. O jogo de sábado do Cruzeiro, não marcou, o Lucas Silva tá lá na frente, o Felipe Machado. Gente, uma coisa básica do futebol é atacante segurar a bola no ataque no final de jogo. O Gilberto não soube fazer o básico. Então, tem um tanto de erro? Tem um tanto de erro. Todo gol tem um tanto de erro. Mas nenhum erro apaga a lambança que o Gilberto arrumou sábado no Mineirão de não conseguir segurar aquela bola, faltando 30 segundos para acabar o jogo, diante de um menino que não só tomou a bola dele, como conseguiu dar uma caneta de letra nele ainda, puxando o contra-ataque. Tem um tanto de gente errada, mas o erro do Gilberto. Então, futebol é coletivo. E a impressão que passa é de que o Alisson não tem essa visão. Ô Romano, eu vejo situações diferentes, mas tem algumas coisas aí em comum dos 3. Depende muito mais deles do que do Pepa. Então não é culpa do Pepa se o Alisson comete ato de indisciplina e se não consegue taticamente ajudar o time, se não entra na cartilha do clube. Não é problema do Pepa se o Nicão não consegue chegar nem perto do que ele já jogou na carreira, e depende dele. E sobre o Gilberto, Romano, ele foi contratado para ser titular no Cruzeiro. Todo mundo queria que ele fosse titular no Cruzeiro. Quem não conseguiu foi ele. Então que os jogadores arquem com as suas responsabilidades, porque se eles não estão jogando, é por responsa deles, não é com o treinador.